Gravando vídeo na live. Ô, Fran! Já começou e eu tô aqui. Peraí. Uns mães, não é mesmo? Mames. A live tá entrando no ar. Vamos ter um tempinho aqui, 1 minutinho ainda para poder... Pra gente ir se adiantando aqui, né? 1 minutinho. Vamos ver aqui. Eu ainda não encontrei, não, Camila. Eu tô aqui... Acabou de aparecer aqui para mim. Gente, faz tanto tempo que eu não entro no Facebook, pelo computador, que eu tô me sentindo, assim, um pouco desatualizada. Eu tô esperando aqui que o computador é meio lento. Então... Aparece, se eu tiver na sua página, aparece. Isso. Deixa eu atualizar a página, às vezes não apareceu. Uhum. Ah, agora apareceu. Tem 3 pessoas com a gente já. Boas noites. 10 compartilhamentos, ó. 7. Deixa eu compartilhar também. Isso aí. Vamos pegar esse tempinho aqui para a gente dar uma boa noite para quem está chegando, para a gente compartilhar, para levar, né, esses seus conhecimentos aí, essa sua contribuição para mais pessoas que precisam, né? Nossa contribuição. Muito prazer. Nossa contribuição. Isso aí. Vai ser muito bacana, porque é um tema importante, necessário, né? Vamos lá, para a gente começar. Tira o som, tá, do seu e vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu achei que estava aí, cliquei para aparecer o som, mas já tá. Eu fechei tudo. Eu não estou conseguindo colocar no meu pessoal, mas tudo bem. Você não conseguiu? Não. Deixa eu... Não está aparecendo aqui para mim. Aline Fraga, boa noite, seja bem-vinda. Mandou um oi aqui pra gente. Olá, Aline. Já vamos começar, tá? Agorinha. Muito. Tô compartilhando lá na minha página também. Tá. Muito assunto bom para a gente falar aqui, muitas dicas da Sabrina, vamos trocando ideias e experiências, não é mesmo? Principalmente nesse momento, porque não importa aonde nós estamos todos vivendo a pandemia, né? Então, a gente está compartilhando esse mesmo momento e muita gente está passando por esse momento de compulsão, né? O que acontece? Tá em casa, tá agoniado com tudo, e às vezes fica entediado, às vezes fica meio mergulhado nas incertezas desse momento, e aí começa, né? Começa a dar aquelas fomes, entre aspas, né? Que a Sabrina vai explicar melhor pra gente aí, como que a gente faz para diferenciar bem, pra gente saber que hora que a gente está realmente com fome, ou que horas, né? Quando que é uma vontade, assim, emocional, né? Então, vamos começar nosso bate-papo agora! Now! Bora, Sabrina! Se apresente para quem não te conhece, para quem não
não conhece seu trabalho maravilhoso na nutrição, sua abordagem. Vamos lá. Então, gente, boa noite primeiro. Estou muito feliz a gente poder estar repetindo, né? Em uma semana a gente está repetindo agora. Né? Pois é, né? Porque no Instagram é muito corrido, a gente acaba não conseguindo nem responder nada. E legal essa plataforma, né, que vocês encontraram, que a gente pode poder falar um pouquinho mais. Eu sou formada há 14 anos, mais ou menos. Me formei lá na UFOP, Federal de Ouro Preto. Logo que eu saí de lá, eu já fui atender como home care, né? Naquela época eu não tinha nem condições de pensar em ter um consultório, e eu sabia que eu queria atender, queria escutar. E eu já sabia que a minha conduta ia ser um tanto diferente, né? Eu não acreditava só naquela conduta prescritiva, mesmo que ela esteja presente na minha conduta, mas eu não acreditava só nela. Quando a gente trabalha com a nutrição, com os alimentos, a gente tem que entender que o alimento ele permeia tudo da vida da pessoa, né? O alimento ele tem um significado social, ele tem um significado fisiológico também, né? Mas ele também tem um significado cultural, emocional. Então, eu ficava pensando nisso, né? Como que eu vou atender uma pessoa em 15 minutos, né? Igual os médicos fazem, a grande maioria, às vezes nem isso, né? Nem isso, às vezes. Não tem como, né? Como que você vai entender todo esse processo da alimentação, né? Todo esse processo na vida daquela pessoa em 15 minutos, né? E por exemplo, tem nutricionistas que conseguem fazer isso muito bem. Você vai lá, ele te pega seus dados antropométricos, né? Físicos e calcula lá o seu plano e te manda por e-mail. Isso, para mim, assim, não consigo nem pensar em fazer isso, porque não dá, né? Porque a gente precisa entender todo esse contexto dessa pessoa. É uma pessoa, né? E a alimentação faz parte da vida dela. Então, eu comecei a atender de uma forma diferente. Eu tinha escuta. Então, às vezes, minha consulta sempre foi de 1h30 até 2 horas, dependendo da pessoa, né? E aí eu fui trilhando esse caminho, fui estudar psicologia da nutrição. Não era conhecido como nutrição comportamental, como é hoje. Naquela época nem tinha isso, né? Mas eu sempre gostei de abordar, porque eu percebia que se meu paciente não mudasse o comportamento, se ele não se conhecesse, se ele não entendesse que os hábitos dele não se modificassem, não adiantava nada eu calcular um plano todo lindo. Às vezes eu ficava horas, gente, 4, 5, 6 horas calculando um plano, dependendo da pessoa. Estudando o caso, estudando as patologias que essa pessoa tem, estudando as medicações, fazendo interações, né? De alimento, de medicamento, tudo. Para, de repente, essa pessoa, em menos de uma semana, simplesmente guardar o plano dentro de uma gaveta, ou se é que ela guardou, se não perdeu. Então, desde o início, eu sempre procurei essa conduta mais de trabalhar hábitos, de trabalhar comportamentos, porque eu percebi que era esse o pulo do gato. Ó, fomos juntas. Sincronicidade aí. Sincronicidade, isso mesmo. Muito bom. Por isso que eu sempre falo, assim, que seu trabalho é muito completo, né? Ele é muito além da parte nutricional mesmo, né? E é bom que as pessoas conheçam esse tipo de abordagem, porque é diferente. É difícil encontrar, né, por aí. E quando a abordagem ela é assim mais completa, ela enxerga, né, a pessoa de uma forma mais completa, o resultado também é mais completo, né? Então, é muito bom aí, pessoal, ficar sabendo disso, conhecer seu trabalho dessa forma. Então, vamos falar
sobre essa questão da compulsão mesmo, assim, mais voltado diretamente agora para a situação de pandemia, porque às vezes, antes, a maioria das pessoas mal parava em casa, né? Aquela vida louca que era tida como normal, mas que mal para em casa, não sabe nem onde que tá direito, né? Na hora que você consegue parar e se perceber onde que eu tô, o que eu tô querendo, o que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo, ou o que eu não estou querendo, já tá na hora já de dormir, você já tá cansado, estressado, cheio de coisa na cabeça, enfim. Então, antes estava a maioria das pessoas dessa forma, e agora teve que ser forçado a ficar, né, e a parar, e a conviver com certos momentos que não convivia antes. E aí, nessas horas, do nada dá vontade de comer doce. Ou do nada dá vontade de comer coisa mais gordurosa, mais... Né, igual a gente falou na outra live, que as comidas mais suculentas, né? Palatáveis, né? Mais temperadas, mais, né? Palatáveis mesmo, mais gostosas, igual você falou. Porque assim, a gente coloca também muitos rótulos, né? Isso é proibido, essa comida ela é engordativa, né? Então é porcaria, e não sei mais o que. A gente vai colocando rótulos. Quantas vezes eu já me vi falando isso, né? Vai comer porcaria, menino, né? A gente acaba classificando esses alimentos em não saudáveis e alimentos saudáveis, né? Uhum. Claro, a gente sabe que tem alimento que é interessante a gente não consumir em excesso e tudo. Mas a gente tem que respeitar algumas vontades. Porque quando a gente começa a falar muito não para a gente entra em estado de privação, né? Estado de luta. Então, assim, vira uma questão, até eu falo assim, que é como você estivesse mesmo no automático, né? E aí, quando você entra nesse estado de luta, gente, é sofrido. É muito sofrido, porque aí você tem que você fica tentando raciocinar em cima, mas a coisa já saiu tanto das suas mãos que você não dá conta, né? Você acaba sucumbindo aquela vontade, né? Assim, você ficou várias vezes você falou não e de repente vem uma vontade tão avalaçadora que aí não tem como você falar o não de novo, porque foram vários nãos, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Que a restrição, a privação, ela gera compulsão. É um conflito muito grande, né? Muito grande. Camila, deixa eu só fechar a janela, peraí. Tá ventando muito. Eu falo isso, pessoal, porque quem não acompanhou a outra live, né? Para quem não acompanhou a outra live, eu faço acompanhamento, né? E estou em controle da compulsão. Estou nesse exercício aí, né? Que é um exercício eterno, não é mesmo? É um exercício eterno. Como muitos a compulsão, outros. Ela não tem cura, né? Ela tem tratamento. Então, a Sabrina vai falando aí, eu vou concordando, mas não é porque eu sei tudo, sou top igual ela, não, tá? É porque nessa parte aí eu tô do outro lado, tô do lado de ser a paciente, né? Porque ela cuida de mim. E aí, tudo isso que ela fala é coisa, assim, que faz parte da minha realidade, né? Que eu vivenciei sem consciência disso, sem saber que tinha nome. E aí faz parte, né, do meu dia a dia e hoje em dia eu tô muito melhor, graças a Sabrina, mas eu vou, igual a gente comentou, né? É um exercício, né? Um exercício eterno, de autoconhecimento, eu falo, porque assim, quando a gente se conhece, quando a gente presta atenção nos nossos pensamentos, principalmente aqueles automáticos, a gente consegue acessar as crenças, acessar de forma lógica, vamos dizer assim, né? Trazer ela para a consciência, né? E aí, quando eu acesso começo a prestar atenção nesses pensamentos automáticos. O que é pensamento automático? Coisa que vem, às vezes você não prestou atenção, você nem sabe o que você pensou, aí de repente você sente alguma coisa. Não, então eu falo assim, o sentimento, dependendo desse sentimento, às vezes é uma tristeza, uma angústia, sentimentos negativos, vamos dizer assim, sei lá, uma falta.
uma preocupação, alguma afobação. Preocupação. São reforços negativos, né? São reforços negativos. Às vezes, né, tem isso, tipo, eu tô incomodado, não sei com o quê. O que foi isso? Aí, isso veio do pensamento. Esse pensamento automático que veio e passou, você não observou ele, você não viu de onde que ele veio, você não trouxe ele para a razão, porque quando a gente traz para a razão, a gente ressignifica, a gente, peraí, eu tô sentindo assim por quê? Né? Não, foi porque eu vi ele na televisão, um menino que foi assaltado, aí de repente me deu uma angústia, aí eu só senti angústia, né? Talvez você teve um pensamento, ai meu Deus, se acontecer isso com alguém, mas você só sentiu. Aí o processo é esse, né? Sentiu, rebobina a fita, né? Isso é para os antigos, né? Hoje o pessoal de hoje não sabe nem o que é rebobinar a fita. Mas aí você clica aí no Pensa de trás YouTube, tem aqueles 10 segundos, né? Você clica ali para trás. Pois é. E aí, nesse clicar para trás, nessa observação, a gente começa a pensar, peraí, tá. O que aconteceu antes de eu sentir isso? Aí eu vi lá a notícia do fulano de tal. O que eu pensei? Aí, às vezes, vem esse pensamento. Tá, então eu senti isso, por isso que eu tô assim. Só que a maioria das pessoas não fazem isso, não fazem esse exercício, sentiu, aí não quer ficar com aquele desconforto. Isso não é. Por isso que é importante ensinar, porque isso não é ensinado. Não, nossa, quem dera se a gente aprendesse isso na escola, né? E aí, o que acontece? Travou aqui para mim. Mas aqui tá ok, pode falar. Tá me ouvindo? Então, beleza. E aí, o que acontece? A gente procura um reforço positivo quando isso acontece. Por quê? Então, o reforço positivo, ele me aumenta a dopamina. Existem diversas dopaminas, gente, aquele neurotransmissor que deixa a gente eufórico, feliz, sabe? Que deixa a gente assim, pulando de alegria. Essa é a dopamina. A gente precisa de dopamina para ter motivação para viver, para fazer as coisas. Só que várias coisas aumentam a dopamina. Então, escutar a música que eu gosto, comer quando eu tenho fome, abraçar alguém, meditar, sabe, fazer um exercício. São várias formas de conquistar essa dopamina. Só que muitas vezes a gente acostumou, porque um alimento, mesmo quando a gente não está com fome, claro, né, gente? Eu tô lá na festinha, adoro brigadeiro, vou lá, me tupo de brigadeiro, fico super feliz. Ainda pega um pratinho e leva para casa, para comer depois. Nossa, com certeza. Então, já basta uma vez que eu faça esse caminho, uma vez que eu faça. Então, uma vez que eu fui lá, sei lá, chupei o picolé, maravilhoso, não tava com fome, mas, nossa, foi um prazer. Eu vou sempre lembrar desse caminho, tá? Então, o que acontece? É um reforço positivo, porque ele me liberou dopamina. E aí, rápido, né? Porque botou na boca, sentiu o gostinho, já foi. É coisa de segundos, né? Sabe por quê? Porque é rápido? Porque antes de você, mesmo que você não coma, só de você lembrar, você já antecipa a recompensa. Então, só de lembrar, você já libera dopamina. Aí você fica louco. Aí você quer fazer o negócio, né? Você entra em euforia. Fala, cadê? E é isso que acontece. Então, gente, é química pura, né? É química, é muito legal. A pessoa sentiu, não percebeu de onde veio, não ressignificou, e aí ela vai lá e busca o caminho que ela construiu. O caminho que ela construiu foi lá. Então, lá eu comi o brigadeirinho, nossa, deu super certo. E o cérebro manda essas mensagens, e se você não estiver atento, você sucumbe. Espera só um minutinho. Sá, por favor, meu bem. Lembrando, pessoal, nós somos duas mães, tá? Eu tenho um filho. Hoje tá meio complicado aqui, desculpa aí. Eu tenho um filho pequeno. Não precisa pedir desculpa. Não precisa. Mãe não precisa pedir desculpa, não, filho. Eu tenho um filho pequeno, ela tem 2. Então, eventualmente, pode ser que apareça uma criança, não é mesmo? Pode ser que a gente escute umas vozinhas. Mas, perfeitamente normal. Estamos todos em casa, fechados, sem poder sair, precisando trabalhar. Não é mesmo? Então, vamos no amor.
Hoje o Sá tá agitado aqui. Hoje ele tá que tá. Hoje até à tarde eu quase não consegui trabalhar muito, porque ele vinha, desligava meu computador, uma beleza. Mas vamos lá. E aí, nessa antecipação da recompensa e tudo... Pra gente tá difícil, imagina para as crianças, né? Vamos ter um pouquinho de tolerância aí, vamos botar o amor para fluir. Coronário não, cardíaco. Vamos, né, estimular esse chakra cardíaco. Expandir o chakra cardíaco para poder abraçar e emanar luz de amor para todo mundo aí, porque tá exatamente, é o que tá precisando nesse mundo nosso. Então, e aí, o que acontece? Nessa recompensa, né, nesse buscar pela recompensa, a gente acaba sucumbindo, porque eu não quero me sentir mal. O cérebro não quer que você se sinta mal, né? E aí você vai buscar por aqueles caminhos que você já fez, que deram certo. O seu cérebro não quer gastar energia, né? Então, ele vai... É assim, gente. A gente tem... Eu acho que eu até expliquei isso na outra live, né? Mas assim... Eu acho que quando eu explico isso, fica tão mais nítido para as pessoas. Se a gente pudesse dividir nosso cérebro em 3, a gente teria sistema reptiliano, sistema límbico, que é aqui em cima, e o neocórtex, tá? O que acontece? Sistema reptiliano vem de réptil mesmo. Então, assim, reação. Eu só reajo, né? É para me manter vivo. Então, tem muitas pessoas que vivem direto, tanto no reptiliano quanto no sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, tá? Emoção é aquilo que eu também, muito próximo do reptiliano, é quando eu reajo. Então, igual eu falei da notícia, me deu um negócio, deu um medo, sei lá, uma aflição, isso é uma emoção. Como que eu trabalho essa emoção? Trazendo ela para o caminho longo que a gente fala, que é para o neocórtex. Então, eu raciocino sobre essa emoção, e aí eu transformo ela num sentimento. O sentimento é a emoção trabalhada, né? Então, quando eu saio desse sistema, né, de ficar ali só na reação, de trazer todo esse sentimento, toda essa emoção, na verdade, todas essas reações, principalmente luta ou fuga, né? A maioria das pessoas ficam no luta ou fuga. O que é isso? Eu libero adrenalina, noradrenalina, que são hormônios de estresse. Então, quando eu entro nessa luta que eu falei lá no início, né? Que a gente entra numa luta, você fica assim, eu quero comer, não quero comer, quero comer. Não devo, luta, mas eu quero, mas eu não devo, mas eu quero. Aí vem, mas eu mereço. O que tem? Aí começa adrenalina, cortisol, só hormônio, né? Foge, minha filha, foge, ou corre, faz alguma coisa. E aí a gente acaba sucumbindo por conta desse outro sistema de dopamina, né? Que é essa necessidade de ter o prazer, né? Para até sair dessa situação. Então, assim, eu falo que o cérebro, quando a gente conhece ele, quando a gente traz isso, né, para a luz, fala, meu Deus, como fica mais, não vou dizer mais fácil, mas fica mais visível, mais aberto, é como se eu tirasse a viseira e conseguisse trabalhar melhor esses hábitos. Então, eu passo a me conhecer. Eu sei que, se, por exemplo, vamos dar o exemplo da notícia mesmo. Eu sei que se eu ver esse tipo de notícia, eu vou ter determinada sensação. E essa sensação, se eu não trabalhar ela, vai me dar uma vontade louca de comer um doce, porque eu preciso de dopamina, porque eu não quero sentir aquilo ali, não. Isso é autoconhecimento. Então, se eu sei que eu não posso ver aquilo lá, eu não vou ver. Você entende? Por quê? Porque aquele noticiário, no caso, é um reforço negativo para mim. Então, toda vez que eu vir aquilo, eu vou ter esse tipo de resposta, se eu não trouxer para razão. Né? Ou então também de já fazer um caminho novo. Por exemplo, eu não... Né, se acontecer de eu ver, eu não vou já fugir para enfiar alguma coisa na boca. Novas rotas, né? Vai me dar vontade. Aí você passa, esses são os testes, né? Se eu ver, vai me dar vontade de ir lá e enfiar um sorvete na boca. Então, se me der essa vontade, ao invés de fazer isso, porque eu não vou tomar sorvete agora, né? Eu vou, sei lá, tomar um banho. Ou vou tomar um suco. Eu falo assim, a gente tem que fazer isso por passo, sabe, Camila? Eu acho muito interessante fazer isso que você falou, que é fazer os testes. Até onde que eu dou conta?
Só que, dependendo da pessoa, o negócio tá tão grave que é interessante que ela evite primeiro, sabe? Quando ela, claro, ela percebe, se conhece, percebeu eu tô dando. Peraí. Eu tô dando essa dica aqui porque eu já tô sendo cuidada por você, né? Menina, já passou de um ano, não é mesmo? E tô nesse processo todo e me aplico o reiki, e uso ferramentas de barras de axis, e tô nesse estudo doido aí, né? Tô estudando PNL e um monte de coisa. Então, hoje eu consigo, deixa eu só me retratar aqui, porque realmente não é fácil. Hoje eu tô conseguindo dar esse exemplo depois de todo esse trabalho, todo esse tratamento, né? Porque realmente... Né? Que não é pouco, gente. Quanta ferramenta maravilhosa. PNL, então, PNL é sobre essa questão que eu tô falando de neurociência, né? De neurociência, de entender o cérebro. Estudar que o cérebro funciona. É maravilhoso. Eu falo que é libertador, conhecimento é libertador, porque ele te traz ferramentas para você se encarar, se enxergar. Quando a gente se conhece como ser mesmo, ser humano, conhece a nossa fisiologia, né? Quanto mais a gente busca esse conhecimento, mais fácil fica, né? Mais aberto, mais amplo fica a maneira da gente enxergar os problemas que a gente tenha, né? A gente consegue ver soluções com mais facilidade. Quanto mais conhecimento a gente tem. Então, eu falei para você essa questão, né, primeiro, eu acho que é interessante você retrair, porque às vezes pode vir uma coisa muito pior se você fizer o teste cedo demais, né? Então, por isso que é interessante demais a terapia, né, a terapia psicológica, porque você vai se conhecendo, você vai falando, ó, quando acontece isso, eu reajo dessa forma, né, o que eu posso fazer aqui para agir de uma forma melhor, né, porque quando a gente sai da reação e passa para a ação, que maravilha você poder pensar antes de fazer, né, não sucumbir à reação, a reação animal mesmo, de defesa, que faz parte do ser humano. Se a gente pegar o nosso cérebro, se eu contar lá 24 horas, o neocórtex tem 24 horas de existência do cérebro, o neocórtex vai ter 1 segundo. Então, o reptiliano, o sistema límbico, eles são muito mais antigos. Então, para a gente usar eles... Temos que treinar, né? A gente praticamente, né, usa muito mais eles. É raro a gente usar só... Quer dizer, neocórtex é quase... pouquíssimo que a gente usa, porque é automatizado esse cérebro para ele poder também não gastar energia demais, né? O cérebro é a parte do corpo que mais gasta energia. Então, ele tem que poupar energia fazendo as rotas. Na neurociência tem muito isso, assim, eles explicam super que qualquer gasto extra de energia para o sistema, ele vê como uma ameaça, então ele evita mesmo. Por isso que é difícil mudar, por isso que exige muito esforço da gente, né? Assumir as coisas, né? O que eu estou fazendo, o que eu quero, e o que eu posso fazer, e como que eu vou fazer. Às vezes, um dia você está animado para fazer, para mudar, e aí no dia seguinte você fala, nossa, gente, hoje não. Isso? Para quê? Não precisa, deixa do jeito que estava mesmo. Então, o sistema dá tipo uma pane mesmo. Então... E ele evita, né, a todo momento esse gasto extra de energia, porque para ele é tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Vai dar um bug aqui no cérebro aqui. E aí ele fica o tempo inteiro querendo jogar a gente pro automático, para ficar tudo no conhecido, né? Aqui nessa área, desse jeito tá conhecido, então tá tudo bem, vamos manter aqui, porque desse jeito não deu bug, né? E aí fica, por isso que é difícil mesmo mudar, por isso que a gente precisa de ajuda, né? E é muito importante a gente buscar mesmo essas ajudas, tanto a psicoterapia como outras terapias, né? Igual a gente estava falando aqui do reiki, a Sabrina é reikiana também, assim como eu. E tem muitas ferramentas, assim. Eu acho que... é tão bom, né? Tem muita coisa para usar. Pena que as pessoas, assim, tem pessoas que se fecham, né? Tem isso também. Porque, assim, para a gente ter a mudança do comportamento, eu preciso racionalizar isso também. Que é aquilo que eu tô falando do neocórtex, né?
Eu tenho que me conhecer, eu tenho que... Por isso que na nutrição comportamental, nessa abordagem, que eu não gosto de falar assim, que eu sou nutricionista comportamental, porque eu gosto de tudo, eu uso tudo, né? Eu faço uma miscelânea, eu tenho minha forma de atender. Tudo aquilo que eu acho que vai agregar, né? Eu utilizo. Mas é interessante quando a gente usa algumas ferramentas de autoconhecimento, porque às vezes quando você não está dando conta de fazer isso sozinho, você não tem nem noção de como fazer isso sozinho, então é interessante que você tenha alguém do seu lado que saiba utilizar ferramentas que vão te fazer conectar com esse, né, você, com essa conexão que você não tem feito. Então, a gente usa muitas ferramentas, é muito legal, questionários, várias ferramentas mesmo. E aí, a pessoa vai se conhecendo ali, fala, poxa, cara, eu fazia isso, nunca tinha me tocado. Quando a gente começa a perguntar, né, avaliar, olha, tem isso, tem aquilo. Muita coisa que eu encontro também, Camila, que tem muito a ver, na outra live, acho que eu nem falei sobre isso, é a síndrome do prato vazio. Não sei se eu já te falei. Eu anotei aqui para poder te perguntar, para pedir para você falar sobre isso. Ai, que bom, nós estamos conectadíssimos. Eu anotei aqui para você falar hoje. Pois é. Então, assim... Deixa eu só ler um pouquinho aqui dos comentários antes de você... é verdade, a gente até esquece. Falar desse assunto. Vamos ver aqui. Aline Fraga, Renatinho Ventura, meu marido... Diz ele que tá morrendo de fome. Renatinho! A Aline Fraga perguntou onde você tem consultório. Responde aí para ela que eu vou ler mais. Meu consultório aqui é entre no final do Ouro Preto, tem logo o Paquetá. Não sei se você conhece a região aqui da Pampulha. No final do Paquetá. Nome da avenida. Estou atendendo online, né? Agora, com as crianças em casa, infelizmente, eu não estou conseguindo ir para o consultório. Então, eu estou atendendo online. Segue a Sabrina, esse arroba dela, do Instagram, @binanutri, porque lá você pode conversar com ela direitinho, Aline, e combinar, né, esse atendimento online com ela, tá bom? Beijinho para Mary Lucas, que ela tá mandando aqui boa noite para nós. Maria da Luz também, boa noite, querida. Um beijo. É isso aí. Fala aí então pra gente, Sabrina, da síndrome, né? Isso. Então, o que acontece? A gente acessa também, quando a gente descobre a síndrome do prato vazio, a gente consegue acessar essas crenças, né? São esquemas mesmo que a gente foram sendo introduzidos no nosso cérebro, né? A gente foi colocando isso, na medida que a gente ia escutando isso, em quem nos educou, no que a gente viu, né? Na nossa própria época mesmo, de infância, tudo o que era ali moda, ou que era convencional, a gente vai passando, vai colocando isso, e vai trazendo, vai incrustando, que você nem percebe. Então, muita gente tinha mãe que falava assim, menino, raspa esse prato, né? Se você raspar esse prato, vou te dar sobremesa, senão você não vai ter. Então, é o reforço negativo ali. Menino, você não sabia que tem criança morrendo lá na Etiópia, você aqui, com esse prato aí sem comer. O que acontece? São várias, né? Se a gente focar aqui, eu vou ficar citando várias crenças que podem estar incrustadas aí na sua cabeça. Sim. Mas o que acontece quando eu não me percebo, não percebo isso, e eu não consigo deixar o prato vazio? Eu posso estar sem fome nenhuma. Às vezes eu vou num restaurante, o prato veio numa quantidade, assim, absurda, eu falo, nossa, não vou deixar isso aqui. Né? Tem criança passando fome, e a gente começa. Não pode aí a primeira coisa que eu falo, primeiro, né? O resto é um lixo. Né? Então, será que você merece colocar lixo para dentro de você? É como a gente enxerga as coisas, né? Então, assim, o que está excedendo não me cabe. Então, quando eu não consigo perceber, falar um não,
Mesmo que eu já esteja saciada, eu já estou atrapalhando o meu sistema de fome e saciedade. Eu já estou boicottando esse sistema. Então, o que acontece? Na medida que eu vou fazendo isso, eu vou perdendo esse contato com a fome e a saciedade. Principalmente saciedade, né? Porque quando a gente está com fome de verdade, fome fisiológica, qualquer comida serve. Porque fome fisiológica, ela dói, né? Estômago ronca, cabeça pesa, dói, mau humor. Verdade. Agora, a saciedade nem tanto. Tem algumas pessoas que vão se acostumando tanto a ficar saciado, e esse estômago dilata. O estômago é um músculo que ele pode crescer. Então, quanto mais você vai treinando ele, não, vou deixar aqui. Imagina, né? Imagina se eu não vou ganhar sobremesa, que é o que passa lá no seu inconsciente, seu subconsciente, né? Mesmo que não lembre, tá lá. É verdade, tá lá no subconsciente. Mesmo que você não lembre dessa frase, né, propriamente dita. Não lembra. E aí, por isso que é interessante quando a gente começa a falar sobre essas coisas, falar desses pequenos hábitos, porque isso vai, aos poucos, a gente vai chegando nessas crenças. Então, quando eu me enxergo de frente com a crença, é aí que eu vou poder trabalhar ela, porque eu sei o que é, né? Então, eu sei qual comportamento que eu tenho, já sei qual que é o hábito, né? Porque se a gente repete esse comportamento, repete, vira hábito, e aí acabou. Aí vira automático, e aí que você não percebe mesmo. Se você não tiver uma conversa sobre aquilo, ou alguém, geralmente o hábito, alguém que vem falar com você, né, Camila? Nossa, mas você tá fazendo muito isso aqui, você é assim. Se alguém não vem te dar um cutucão, ou se esse hábito não te traz algum malefício, né, mais perceptível, você vai fazendo. Você vai fazendo. Então, quando a gente presta atenção nesse, né, traz isso para a tona, para neocórtex, adoro neocórtex, e aí você começa a poder, sim, buscar soluções, né? Então, assim, é muito legal na nutrição a gente trabalhar com isso, porque é aquilo que eu falei do plano, né? Você faz tudo bonitinho, só que a pessoa, às vezes... A lista de coisas que é para comer, a lista de coisas que não é para comer. Tem muito isso, né? Mas se você não trabalhou, não adianta. Né? É o seu caso, né, Camila? A gente até hoje não tem um plano alimentar para Camila. Né? Temos o quê? Um ano, né? Que a gente venha se encontrando. Agora com a pandemia deu uma complicada, mas por quê? Né? Você mesma percebeu que não. Sabrina, eu preciso... né, limpar o campo. Eu tenho que limpar. É aquela parábola, né? Precisava de um socorro, né? Nisso aí também. Não que eu esteja às mil maravilhas, não é mesmo? E é um caminho longo. Melhor que antes. Estou muito melhor do que antes. Em relação... Só que você está no caminho do autoconhecimento. Eu estou muito, assim... Às vezes me dá muito, assim, nessa pandemia, nesse trem doido... Tem hora que fala assim, gente, eu preciso comer doce. E por quê, né, Camila? Por que dá? É aquilo que a gente estava falando. É aquele reforço negativo. É aquele pensamento automático que veio, eu não percebi, eu só vi a sensação. Ai, né? E às vezes nem a sensação você percebeu. O pior de tudo é vontade isso. Só. Louca, só vontade. Você não... Aí eu falo, né? Vamos rebobinar. Antes da vontade, o que veio? O que eu senti aquilo? Por que eu senti? Aí eu alcanço o pensamento automático e alcanço a crença. Claro, gente, não é fácil assim não, tá? Caminho, ó, ele é longo. Eu tô nesse caminho há quantos anos, né? Eu já fui obesa, compulsiva, sou compulsiva porque a compulsão não tem cura, ela só tem tratamento. Muitas vezes o tratamento precisa de um psiquiatra, precisa de medicação, porque muitas vezes a neurobiologia mesmo, a química cerebral, ela está desequilibrada. Chega no ponto, né? Porque a gente tem a compulsão, Camila, que é a compulsão periódica, como é que chama? Transtorno compulsivo alimentar periódico. Que já é uma compulsão mais grave. Ela se repete no mínimo 2 vezes por semana durante 6 meses, mas é uma compulsão
que a pessoa chega a fazer misturas, assim que você fala, parece que tá grávida, né? Tipo, eu vou comer feijão gelado de madrugada, porque é uma coisa tão louca, foi um momento... Eu falo assim, a pessoa que se privou demais, que falou muito não para si, que se anulou demais, né? Que passou muita vontade, ela é muito propensa. Se ela já tiver, né, uma genética para isso, ela vai ser propensa à compulsão. Algumas pessoas não vão para comida, algumas pessoas vão para drogas, né, ilícitas, vão para o álcool, vão para o fumo, vão para o sexo, pornografia, por aí vai, né? São compulsões mesmo. Mas, geralmente, a compulsão vem de restrições, né, geralmente. E aí eu preciso usar medicações, né, para poder trabalhar essa química cerebral. E aí, né, se possível, a gente faz o desmame quando necessário, né, quando vê que está controlado e vai fazendo os testes. Por isso que eu te falei dos testes, né? Vamos ver se você vai passar nos testes. Mas esse autoconhecimento durante o processo, né, com o psiquiatra, você passa com o psicólogo, e aí você tendo acompanhamento nutricional para entender o que é alimentação, não ficar nessa coisa restritiva, saber o que é grupos, né, alimentares. Eu falo que quando a gente conhece os grupos alimentares, hoje mesmo eu tive um paciente, eu falo, você leu? Que eu mando um monte de leitura, a pessoa não lê. Então tá, você não leu, então nós vamos ler agora! Você não vai escapar de mim! Aí a gente vai lá, faz a leitura, explica tudo direitinho, fala, se você não... Eu faço quase uma arguição, né? Eu tô brincando. Mas assim, ela tem que entender o que é fonte de carboidrato, o que é fonte de proteína. Porque quando eu leio lá no Instagram, aqueles blogueiros que estão matando gente, eu falo que está matando. Porque você tem pessoas mortas-vivas, porque é infeliz com o corpo, é infeliz com... Né? Não tem aquele resultado ali do Photoshop da blogueira, e não tem a vida da blogueira, né? E aí quer aquele resultado. Eu falo, meu Deus, né? Então, tá matando gente. A pessoa morre por dentro mesmo. Outro dia eu peguei uma nutricionista que eu fiquei assim, meu Deus. Por um instante eu falei assim, meu Deus, será que eu tô tão assim, fora disso? Aí eu falei, não, vamos ver novamente. Assim, eu fico abismada, porque a pessoa restringe tudo, e, né, e é só proteína, e proteína animal, que a gente sabe que é cancerígena, né, ela em excesso. E eu falo, meu Deus, que loucura. Né? Por quê? Aí, quando você vai ver o histórico da pessoa, é uma pessoa que sempre se focou no corpo, quer apresentar o corpo, né? E esquece que a gente não é só corpo. Né? Aí vem as nossas terapias holísticas, né, Camila? A gente é muito mais que o corpo físico. A gente tem um corpo energético, a gente tem um corpo espiritual, e a gente tem que cuidar deles também. Então, quando eu penso em alimento, eu não penso só... Por isso que eu gosto de falar isso, né, durante as consultas, porque, assim, alimento não é só carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral. Alimento é energia vital. Então, é a energia que eu consigo pegar, essa energia que veio do sol, que esse alimento conseguiu depurar, que veio da terra, energia telúrica, né? E aí, a gente traz isso, né, para a mesa. Então, esse respeito com o alimento, né? E quando eu consumo, por exemplo, essas palhas, essas dietas low carb, né? Eu falo misericórdia, que é baseada em banha de porco. Aí quando eu penso no porquinho estribuchando, né? Que a morte mais triste é do porquinho. E aí, putz, cara, eu não consigo pensar numa energia vital, né? Então, assim, é baseada nisso, né? Então, na gordura do porco, na carne vermelha, proteínas em geral, né? Leite derivado. E eu falo, gente, como é que pode, né? Essa dieta low carb a gente usa como estratégia. Não estou falando, assim, que não é utilizável, que, né, a gente não poderia... Mas a gente tem que lembrar que os vegetais, eles têm muita proteína, dependendo do vegetal que você vai escolher. Então, quando você fica focando só na carne, né, no leite, não sei o quê, esquece que eles têm um fator, que a gente tem uma quantidade certa para consumir por dia, 100 gramas de carne no máximo. As pessoas consomem 300.
E aí, quando eu passo disso, eu tenho uma resposta negativa mesmo, né? Inflamatória e tudo. Assim, a gente foi para outro lado, mas eu acho interessante falar sobre isso, porque por conta dessas dietas mesmo loucas que o pessoal vai postando aí, e aí você vai ficando louca naquilo, vai focando naquilo e começa a seguir um monte de gente de Instagram. É muito importante você falar disso, assim, mesmo que seja, parece que está desviando um pouco do assunto, mas não está. Porque as redes sociais, em geral, né, com essa oferta de imagem o tempo inteiro, e essa busca pela imagem perfeita, não sei para quê, porque perfeição, eu acho que vai chegar uma hora que vai demorar, né? Mas eu acho que vai chegar uma hora que essa ideia de perfeição vai ficar muito ultrapassada. Quem ficar vendendo essa ideia de perfeição... Eu acho que a gente já está... Vai ficar meio... Já está ficando aberto, né? Vai muita sororidade, muita representatividade, essa palavra que eu aprendi há 2 anos atrás. Eu acho que quem continuar vendendo essa imagem de perfeição vai ficar meio assim, vai ficar muito obsoleto. Já está caindo, né, Camila? Eu acho que muita gente está caindo já. Claro que... Infelizmente, pelas questões internas, né, não cuidadas, não curadas, não vistas, as pessoas, elas buscam muito essa ideia de perfeição nas redes sociais. Aí, consequentemente, elas se comparam com esses perfis e se sentem um lixo de pessoa, e isso é uma das coisas que realmente levam a alimentar. Porque ela sai daquilo ali, ela olha tudo e fala, gente, que eu sou... sei lá o que eu sou, né? E aí começa geralmente vem de um processo restritivo, né? Ela geralmente vem de um processo restritivo para poder seguir essas pessoas. E ela percebe que não é aquilo, não dou conta disso. Aí, de repente, é um ciclo, né? Aí eu vou lá, caio, choro, não, vou fazer de novo. Né? Parecia que estava desviando um pouco do assunto, mas não está, porque, como você mesma disse no começo, né, da live, não é só a questão do comer, é a questão que envolve tudo do ato de comer, né? Por que está comendo, por que sente a vontade, de onde está vindo essa fome, e isso tudo tem a ver, porque as redes sociais, elas têm causado muita... Não as redes sociais, o problema não é a tecnologia, o problema é como a gente usa a tecnologia, né? Então, quem usa muito vendo essas coisas, às vezes, inconscientemente, fica se comparando, se sente mal com aquilo, e aí a autoestima vai pro... Nossa, e você falou esse inconsciente, foi bom. Foi muito bom. Aí, porque quantas vezes? Você já se pegou fazendo isso, né? Oi? Aqui tá atrasado. Você falando dessa questão do inconsciente, eu achei interessante, me veio aqui na cabeça. Você já deve ter vivido isso. Quantas vezes a gente já se comparou com os outros, né? E aí, o que acontece? Quando eu tô no nível inconsciente, eu vou ter aquele processo que eu falei com vocês, de sentir, de pensar, nossa, que merda que eu sou. Nossa, como eu sou... há um tempo atrás, eu tava vindo esses pensamentos automáticos para mim. Tava assim, vou até compartilhar com você, não falei com ninguém isso. Como você é medíocre. E vinha isso na minha cabeça, né? Medíocre. Eu falei, gente, mas de onde, né? De onde vem isso? Vem da comparação, bem. Porque você pega lá um professor PhD do não sei o quê, que teve outra vida, outras vivências, e você fica ali, querendo ou não, inconscientemente, né? Fica ali, nossa, cara, o cara sabe demais, eu tô aqui, né, pedalando, não sei o quê. Você se compara. Então, assim, as redes sociais, realmente, se você não tiver ali firme, atenta, né, atenta no que você tá pensando, no que você tá vendo, você cai, você sucumbe mesmo. Então, assim, fazer esse detox também do Instagram, né? Eu acho que é muito importante. Das redes sociais em geral. Sim, né? Eu falo Instagram porque ultimamente é o único que eu entro, posto, né? Vejo que tem que ver e mando já. Mas enfim, geral, tudo, Twitter, geral, Facebook assim. e por aí vai, a gente tem que tomar cuidado, porque
dependendo do que você está se alimentando, a gente é o que a gente vê, o que a gente pensa, o que a gente sente. Né? Então, quando a gente pensa, eu falo assim, gente, tem gente que não sabe disso, tem gente que acha que isso é místico. Mas isso é física, né? Física quântica e por aí vai. Mas quando você pensa, você forma. Existe a forma pensamento. Isso se materializa energeticamente. A gente não vê, mas daqui a pouco a gente vai ver, porque está indo no campo e a gente energético. sente, mesmo não vendo, a gente sente aquilo, né? Sim, aí a pessoa fica, não, isso é místico, isso ai, não tem nada a ver. Só meu bem. Essa janela aí que você abriu, porque eu falo muito isso também. Porque a gente aprende na escola, na física mesmo. Física, gente. Física escolar. Gente, a gente aprende isso na física, na escola. Eles ensinam pra gente que tudo vem a partir do átomo. E o átomo é energia pura. Energia. Então, é porque assim também, na escola isso não é aprofundado, né? Não nesses sentidos, nesses olhares e tal. Mas isso no sentido da matéria, né? Mesmo na física da escola, a gente ainda vê só a matéria. Mesmo sendo energia, fica muito focado na matéria, né? Mas se a gente lembrar, todo mundo aprendeu isso em física na escola. Tudo surge a partir de átomos. E átomos são energia, é isso que eles são. Então é por isso que tudo é energia. Não é porque a gente é riponga e sei lá o que, e isso é magia e bruxaria e sei lá o que todo mundo acha. Mas não é qualquer... Essas coisas, gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com qualquer outro sistema de crença. Isso é exatamente isso. E se você lembrar bem, se você puxar na sua memória, você aprendeu isso lá na escola. Então pode acreditar nisso, porque não tem nada a ver com religião, com misticismo, com magia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver gente com... que bloqueia, né? Quando a gente começa a falar disso, a pessoa bloqueia. Ela põe um bloqueio ali e fala, não, tá falando disso, sai correndo. Cria uma resistência, assim, como se a gente estivesse falando uma coisa do mal, né? E é uma coisa tão boa e do bem, né? Aqui está falando do bem, quando a gente fala, né? Falando do reiki, né, Camila, dos chakras, quando a gente conhece, por quê, gente? É o sistema energético, é como a gente capta a energia do ambiente, né? Sabe o que eu acho engraçado? Só uma coisinha aqui também. Eu acho muito engraçado. Ai, meu Deus. Preciso conseguir falar, não pode dar uma aqui agora, né? É porque me veio uma coisa na cabeça aqui que eu achei muito engraçada essa correlação. Bora, vamos falar. Ai, preciso falar. Porque geralmente as pessoas que têm isso, né, fica meio assim, ai, nossa, já vem com essas conversas, já vem com esses assuntos. Só que aí, às vezes, essa mesma pessoa que cria essa barreira, né, quando a gente fala de energia como se não fosse física, né, como se não tivesse aprendido isso na escola, essa mesma pessoa que cria essa barreira e essa antipatia desses assuntos, às vezes vai num lugar ou conhece a pessoa, vão por etapas. Às vezes a pessoa vai num lugar e depois fala assim, esse lugar tá meio esquisito, tô gostando daqui não. Da onde que ela sentiu que o lugar tá meio esquisito? Por que será que ela não tá gostando dali? O que tá fazendo ela sentir que ela não tá gostando dali? Ou então ela conhece alguém e fala assim, meu santo não bateu com dela, não. Tem muito, né? Ai, meu Deus, o campo energético, né? Agora, para eu falar... O campo energético que você atrai, né? É o que você repele, é tudo energia. A gente vai atrair aquilo que é com afinidade que a gente pensa, o que a gente sente, né? Peraí, deixa eu só falar com os meninos aqui. Meninos, mamãe tá na live, tá? Estão meio agitados. Mamãe trabalhando. Então, eu quis trazer isso aí, aqui, assim, isso veio na minha cabeça na hora que você falou, e eu achei bom falar isso, porque às vezes exemplificando fica mais, né, mais nítido para as pessoas entenderem, assim. E para tirar mesmo um pouco essa resistência dessas conversas sobre esses assuntos, como se fossem assuntos ruins, prejudiciais, proibidos. E não, é assunto de consciência, de liberdade, de entendimento,
né? Para a gente acessar coisas na gente expansão, né, mesmo. Camila? Eu falo que é expansão, porque é você, a gente, por exemplo, quem é mais biologicista, tal, às vezes tem até um pouco mais de facilidade, por incrível que pareça, porque a gente vai lá no micro, né? Vai lá realmente no átomo, porque a gente tem que saber todas as coligações, né? As reações metabólicas, pela DNA e tudo, dentro da célula, como funciona. Então, a gente vai lá no micro. Então, quando você vai no micro, aí você lembra, não, a gente não é só corpo físico, né? Tem essa questão energética também. Nossa, é maravilhoso. E isso tudo, gente, facilita muito o tratamento de transtornos alimentares, de compulsão, porque é você se reorganizar não só o físico, mas também o energético, né? Então, assim, pensamento, lembrem-se disso. Pensamento não fica só na cabeça, não. Você pensou, você criou. Mesmo que você não esteja vendo, você criou uma Em algum máquina. nível, a gente vive, né? Aquilo que pensou. Aqui, Sabrina, dá umas dicas para a gente, assim, em termos práticos mesmo, algumas coisas que a gente pode usar para substituir, por exemplo, igual eu te falei, né? Nessa pandemia, tá muito desafiador para mim lidar com a compulsão e tal. Graças a Deus eu tenho as terapias naturais que eu trabalho, que eu uso os exercícios, as práticas, as ferramentas, todas em mim mesma. Tá me ajudando demais. Demais. Nossa, nem fala. Nem fala, porque não tá fácil, não. Mas dá umas dicas práticas, assim, para substituir. Por exemplo, dá uma vontade louca de comer doce. Dá umas dicas práticas aí do que a gente pode comer, ou de como dar essa relação com o comer mesmo, o doce, né? Um pouco do doce. Comer sem se sentir péssima por estar comendo. Comer, sim, um pouco daquilo que deu vontade. Mas também dicas para substituir isso, para ir treinando um pouquinho, sabe? Fala aí para nós. Entendi. Ó, primeiro exercício que eu falo assim, claro, você quer a coisa já no auge, mas antes de chegar já no auge, primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é essa questão que a gente falou do se escutar, né? Então, quando deu a vontade, eu tenho que fazer essa rebobinar, né? Voltar. Então, o que aconteceu antes, né? Fazer essas perguntas mesmo. O que aconteceu que eu tô assim, ou que eu tô com essa vontade, né? Aí você se percebe. Tá, eu tô com alguma sensação? Tá. Vai fazendo essas perguntas e respondendo. Tá, então o que aconteceu antes de eu ter essa sensação? Eu pensei em alguma coisa? Sempre dá certo, gente. Na grande maioria das vezes, dá certo. E aí tá. Então fiz o exercício. Peraí, meu amorzinho, a mamãe, você não pode ficar falando que a mamãe tá na live. Aí o que acontece? Tudo certo, não culpa não. Vida de mãe, quarentena, pandemia, isolamento, trabalho, vida real. Esquenta não. Aqui é vida real mesmo, bem, aqui não tem escapatória não. Então, tá, fiz esse exercício, não deu certo, eu continuo com muita vontade. Respeita a vontade, mas não fica comendo lá na beira do fogão, não fica comendo lá na beira da geladeira, na beira do armário, pegando escondido de você até às vezes, né? Mentindo para você mesma que você não comeu. Então, você quer comer? Pega, porciona, coloca no pratinho, né? Dependendo do que for comer, senta. Aí eu falo, tem a meditação do chocolate, né? Que você pode servir para qualquer outro alimento, né? Sim, qualquer outro alimento. Então, assim, você sente o cheiro, você coloca na boca, aí você sente a textura, aí você fecha o olho, aí deixa derreter, aí você dá aquela mastigadinha, né? Então, gente, só de você fazer isso, dopamina já começa a vir serotonina, porque serotonina vai acalmar isso. A dopamina é euforia, né? E depois que passa a euforia, se a gente conseguir acessar a serotonina, vai passar a vontade. Porque você respeitou
E você não sucumbiu naquele desespero de negar, de privar. Não, eu vou comer, mas é só um pedacinho. Aí vai, pega outro pedacinho, e aquilo vira, né? Não comi não, não comi não. E fica uma negação. Então, esse exercício de respeitar, mesmo, né, quando você faz as perguntas e as perguntas te levam a querer ainda, a continuar com a vontade, respeita a vontade, né? E aí, quando você fala em substituir, então, depende muito, né, do que é. Quando eu quero comer um bolo, eu posso tentar fazer um bolo mais natural, né? Eu posso colocar uma farinha integral, uma aveia, eu posso colocar uma canela. Eu falo que canela ajuda muito a gente a metabolizar a glicose, porque a canela, ela auxilia muito no metabolismo da insulina. Então, quem tem... Aproveita esse gancho aí e fala mais opções que a gente pode usar também, que faz esse trabalho aí que a canela faz. Pois é, ela aumenta essa sensibilidade da insulina e eu consigo diminuir esse índice glicêmico. Porque o índice glicêmico, o que é isso? É a rapidez com que a glicose consegue chegar na corrente sanguínea. Então, quanto mais doce... Glicose que você fala, o açúcar, glicose, né? É o açúcar. Que a gente, né, come. Sim, então o açúcar é o quê? É o carboidrato que vem lá do pão, do bolo, dos doces, né? O próprio açúcar em si, que é a sacarose. Então, quando eu consumo isso, eu elevo muito rapidamente minha glicemia. Só que ela cai rapidamente também. Tá? E aí dá mais vontade de comer mais. Eu entro no looping. Esse é o looping da compulsão também. Porque o que acontece? Eu como, tenho a euforia, né? Fico super feliz, dopamina, papapá. De repente cai, porque passa rápido. 2 minutos, acabou. Aí eu caio lá embaixo, aí eu tenho a hipoglicemia, fico meio irritado, tô irritado, reforço negativo. O que eu vou fazer? Come mais. Eu vou comer de novo. Então é isso, eu fico nesse looping. Então a canela ajuda nisso. O chá de gengibre, claro, né, gente, para quem pode. Tem pessoas que têm hipertensão, que têm algum distúrbio, né, alguma doença de base que talvez não possa usar. Mas para quem é saudável, né, é muito interessante, tá? Usar essas infusões. Pode fazer uma infusão de canela. O que é infusão? Ferver a casca da canela, né, e tomar junto. É tão gostoso, porque fica docinho. E aí você toma junto com aquele doce. Ah, que maravilha! Bom demais. Aí você metaboliza bem, né? E vai tranquilo. Então, assim, ter fibras nesse doce. Então, eu tenho um IGTV que eu coloquei lá, como comer doces. Ai, não lembro, mas era uma coisa assim. Aí eu coloco lá, era um brownie. Estava com muita vontade de comer brownie. E esse brownie, eu falei, ai, meu Deus. Eu fui ler os ingredientes, falei, ai, gente, era um quadradinho. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu tinha, né, assim, é muito calórico, tinha muito açúcar. Falei, o que eu vou fazer com esse brownie? Aí, o que eu sempre tenho em casa? Cubinhos de biomassa de banana. A biomassa de banana, ela tem uma fibra, né, que é um amido resistente, que a gente fala, é resistente mesmo, a gente não digere ele, que amido também é fonte de carboidrato, mas só que esse é um amido resistente, e ele é fonte de alimento para as boas bactérias, né, que são os probióticos. Então, o amido resistente funciona como pré-biótico, né, ele alimenta essas bactérias. Então, ele também reduz o índice glicêmico. Então, o que eu fiz? Fui lá, fiz a ganache de biomassa, né? Então, fiz lá tipo um docinho mesmo com a biomassa, coloquei cacau, um pouquinho de óleo de coco, coloquei canela, e aí eu recheei esse brownie, esse quadradinho, mas eu recheei ele, coloquei bastante canela, acho que coloquei coco também, porque o coco também tem fibra, tem gorduras, né? Claro que sem excesso. E o que aconteceu? Quando eu fiz isso com o brownie, eu mudei totalmente a resposta que ele ia me dar. Porque se eu tivesse consumido o brownie puro, que seria só açúcar, eu ia ter uma elevação de glicemia. E se eu não fosse usar aquela energia ia se transformar em gordura.
Porque a glicose e o açúcar em excesso na corrente sanguínea transforma em gordura. Né? E mesmo se eu tivesse comido tudo bonitinho, tudo certinho, se eu for pensar em caloria, em energia, do que eu precisasse, eu ia ter essa resposta, infelizmente. Porque se eu não for dar... Como você colocou lá... Aí, como eu fiz, a biomassa, papapá, canela, quer dizer, eu metabolizei de forma completamente diferente esse doce. E outra questão, quando eu quiser comer doce, tenta comer sempre depois de uma grande refeição. Então, depois do jantar, depois do almoço, fica com uma vontade muito grande, está muito longe de uma refeição, fala assim, não, eu vou tentar trabalhar isso, né? E deixar para comer após o almoço, eu vou comer. Fala com você, gente, tem que se conversar com você. Não, você vai comer, você pode tudo. Você pode tudo. Claro, você pode tudo, mas você vai fazer do jeito certo. Então, eu quero comer o brigadeiro? Como brigadeiro. Se puder fazer um brigadeiro funcional, maravilha, né? Se puder colocar uma biomassa no meio do brigadeiro, maravilha. Né? E aí, consumir isso após uma grande refeição. Você vai estar respeitando a sua vontade. Então, quando a gente respeita, a gente se permite, gente, você sai daquele luta. Você sai daquele processo de negação. Né? Que depois não você vai ter mais uma briga com você mesma, né? Então, assim, são opções, Camila, né? Acho que não sei se eu respondi tudo, mas são estratégias que dá para você utilizar quando está com muita vontade, né? Olha, com essa dica sua maravilhosa, nós vamos encerrar aqui. Na próxima live a gente fala de mais algumas questões também. E aí você prepara algumas receitinhas para você trazer também na próxima live, algumas receitinhas bem práticas e rapidinhas e fáceis de fazer, e para você ensinar pra gente, que aí eu combino com o pessoal, falo, gente, senta para ver a live com papel e caneta, porque vai ter... Para ter receitinha, porque hoje a gente falou de coisas até além, né, Camila? Mas tudo faz parte, né? Foi interessante, né? A gente deixar assim, se guiar também pela intuição, né? Às vezes é interessante também, às vezes é uma dúvida que as pessoas têm e foi nos transmitida, né? Verdade. Então, um beijão, né? Já temos 1h07, agora que eu vi. Pois é. Obrigada pela oportunidade. Adoro compartilhar, adoro falar. Né? Deu para perceber. É isso, pessoal. Próxima live, vamos ter receitinhas de Sabrina, vamos ter mais dicas e mais informações importantíssimas. Deixa eu dar uma boa noite aqui e falar de novo com o pessoal. Aline, dá uma olhadinha lá, tá? Conversa com a Sabrina lá, manda mensagem para ela em inbox, que aí dá para combinar direitinho o atendimento online com ela, tá? Pode chamar inbox aí no Facebook mesmo ou no Instagram. No Instagram que você está usando mais, né? Eu prefiro, Prefiro. Lá eu consigo visualizar melhor. Manda um direct para ela lá, Aline, que aí você consegue combinar com ela direitinho, combinar e tal. Renatinho Ventura, dando boa noite. Boa noite. Tá com fome, Renatinho? Iranilce. Oi, Ira. Gente, é isso. Vamos encerrar, porque já passamos aqui alguns minutinhos do tempo. Agradeço demais a presença de vocês. Compartilha, vai ficar salvo aqui, então compartilha para outras pessoas, para poder ajudar também outras pessoas com essas informações, com essas dicas, tá? Porque é assim, né, gente? Nós estamos... não estamos juntos, né? Não estamos podendo nos juntar com as pessoas, mas estamos unidos mesmo assim, né? De qualquer forma, estamos. Então, você que está aí assistindo, você pode ajudar também outras pessoas, mandando essa live para as pessoas receberem também essas informações, né? Se a pessoa que vê conseguir aprender uma informação nova, uma coisinha para ajudar ela no dia a dia, já vale a pena super, né? Sabrina, um beijo mais uma vez, muito obrigada. E um beijo aí da família. Pessoal, um beijo para vocês também. Agradeço. Fiquem com Deus. Beijos. Beijo.